Era uma madrugada silenciosa e nevada, no dia 21 de fevereiro de 2008, quando uma ligação para o serviço de emergência mudou para sempre a história de uma família. Melissa Oxley, visivelmente abalada, relatava algo que parecia inacreditável. Seu marido, Ben Oxley, havia sido assassinado enquanto dormia. A cena descrita era perturbadora. Melissa acordou com um cheiro estranho e, ao perceber que algo estava errado, encontrou Ben ao seu lado, imóvel e coberto de sangue. No mesmo quarto, sua enteada Lisa, de apenas 6 anos, também estava presente, sendo protegida por Melissa para não ver a cena aterrorizante. Pouco tempo depois, a polícia chegou à casa, encontrando tudo trancado, sem sinais de arrombamento. Além de Melissa e Alyssa, apenas Craig, o irmão adolescente de Melissa, estava na residência. Ele parecia completamente alheio ao que tinha acontecido, alegando ter dormido profundamente durante toda a noite. Para os investigadores, a tranquilidade daquela casa contrastava com o crime brutal que acabará de ocorrer. As perguntas começaram a surgir. Quem poderia ter cometido um ato tão violento? Como alguém conseguiu entrar e sair sem ser visto ou ouvido? E, mais importante, por quê? O que inicialmente parecia um caso simples, logo se transformaria em uma investigação complexa e cheia de reviravoltas. Ben Oxley nasceu no dia 20 de janeiro de 1972, em Los Angeles, Califórnia. Ele era o terceiro filho de uma família grande e barulhenta. Tinha 3 irmãos e 5 irmãs, e isso fazia com que sua casa fosse sempre cheia de movimento. Ben gostava dessa dinâmica. Desde pequeno, era fácil notar sua habilidade de se conectar com as pessoas, especialmente com sua família. Ele era aquele irmão que ouvia, que ajudava a resolver brigas e que sempre dava um jeito de fazer todos rirem, mesmo nas situações mais difíceis. Quando Ben tinha 10 anos, sua família tomou uma decisão importante: mudar-se para o Havaí. Essa transição foi um marco em sua vida. Para uma criança da Califórnia, onde a rotina era cercada por asfalto e prédios, chegar a uma ilha cheia de praias, vegetação exuberante e um estilo de vida mais tranquilo era como entrar em outro mundo. Ben se apaixonou imediatamente pelo Havaí. Ele passava horas explorando a natureza ao redor de sua casa, aprendendo a surfar e brincando com os amigos na areia. O amor pelo oceano foi algo que Ben carregou desde o primeiro dia em que colocou os pés em uma prancha de surf. Não era apenas um hobby, estar no mar era quase uma necessidade para ele. Os dias no Havaí eram simples, mas repletos de momentos felizes. Os irmãos se juntavam para jogar bola, fazer churrascos improvisados ou simplesmente observar o pôr do sol. Ben adorava aquelas noites em que a família se sentava na varanda, rindo e contando histórias até tarde. Na escola, Ben era conhecido por sua energia e sua facilidade em fazer amizades. Ele se destacava no futebol e no futebol americano, mas não era apenas pelos resultados nos jogos. Seus colegas diziam que Ben tinha algo diferente, uma maneira de motivar as pessoas ao seu redor sem parecer que estava tentando. Ele era aquele que torcia pelos outros, mesmo quando não estava em campo, e sempre fazia questão de reconhecer o esforço de seus amigos. Mas o que realmente definia Ben não eram suas habilidades esportivas ou seu carisma, e sim sua generosidade. Desde pequeno, ele demonstrava um cuidado genuíno pelas pessoas. Seus irmãos contam que ele frequentemente abria mão de algo para ajudar, mesmo que fosse um lanche ou um brinquedo. Quando alguém estava triste, Ben parecia sempre saber o que dizer para animar a pessoa. Aos 18 anos, Ben concluiu o ensino médio e começou a pensar no futuro. Embora amasse o Havaí, sentia que precisava explorar mais do que a ilha podia oferecer. Ele decidiu se mudar para Nevada, um lugar completamente diferente do que estava acostumado. Para muitos, a ideia de sair de um paraíso tropical para um deserto parecia estranha, mas Ben via nisso uma oportunidade de crescimento. Chegar a Nevada não foi fácil. O calor seco, a paisagem árida e o ritmo mais rápido eram um choque para quem estava acostumado às praias e ao clima acolhedor do Havaí. No entanto, Ben não deixou que isso desanimasse. Ele rapidamente conseguiu um emprego como técnico de climatização em uma empresa local e, com seu jeito trabalhador e amigável, conquistou a confiança dos colegas. Mesmo longe da família, Ben fazia questão de manter contato. Ele enviava cartas e fazia ligações regulares, sempre perguntando como estavam os irmãos e se precisavam de algo. Nos finais de semana, era comum vê-lo ajudando os vizinhos com pequenos reparos ou convidando amigos para jantar em sua casa. Para Ben, essas conexões humanas eram o que realmente importava. A transição para Nevada marcou o início de uma nova fase. Ele começava a construir uma vida independente, mas ainda carregava os valores que aprendeu em casa:
cuidar de quem estava por perto, trabalhar duro e nunca perder a esperança. Embora ainda não soubesse, Nevada seria lugar onde ele encontraria o amor Melissa Oxley. Melissa nasceu e cresceu em uma pequena cidade de Nevada, em uma família modesta e unida. Filha do meio, ela sempre se destacou por ser prática e responsável, características que, segundo seus pais, apareceram ainda na infância. Enquanto os irmãos eram mais inquietos, Melissa era quem ajudava com as tarefas de casa e cuidava dos mais novos quando necessário. Essa maturidade precoce moldaria a forma como ela enfrentaria desafios ao longo da vida. Melissa adorava passar os fins de semana ao ar livre. Ela gostava de caminhadas pelas montanhas e adorava as tardes tranquilas pescando com o pai. Esses momentos não eram apenas lazer, mas uma oportunidade de se conectar com a família e aprender sobre paciência e resiliência. Apesar de um ambiente acolhedor, Melissa também enfrentou dificuldades. Seus pais se separaram quando ela ainda era adolescente, e isso fez com que ela assumisse mais responsabilidades em casa, cuidando de si mesma e dos irmãos. Na escola, Melissa não era exatamente popular, mas era respeitada por sua inteligência e determinação. Ela se dedicava aos estudos e tinha o sonho de, um dia, construir uma vida mais estável e tranquila do que aquela que conheceu durante a juventude. Amiga leal, ela era conhecida por ouvir e aconselhar os outros, algo que a tornava querida por muitos. Já adulta, Melissa começou a trabalhar em um escritório local enquanto frequentava a igreja da comunidade, onde fazia parte de projetos voluntários. Foi nesse período que ela decidiu investir mais em si mesma, começando a explorar novas possibilidades para o futuro. O destino de Melissa mudou quando ela conheceu Ben Oxley. O encontro dos dois foi casual, mas o impacto foi imediato. Ben era diferente de qualquer pessoa que Melissa já havia conhecido. Ele tinha um jeito natural de fazer com que todos ao seu redor se sentissem à vontade, e Melissa foi cativada por seu carisma e bondade. Eles começaram a conversar e, rapidamente, perceberam que tinham muito em comum. O relacionamento floresceu de forma tranquila e natural. Desde o início, Ben deixou claro que Alyssa, sua filha de um casamento anterior, era sua prioridade, algo que Melissa admirou profundamente. No primeiro encontro oficial, Ben fez questão de levar Alyssa para que as duas se conhecessem. Melissa ficou encantada com a menina, mas também percebeu que conquistar seu coração não seria tarefa fácil. Alyssa, então com apenas 4 anos, demonstrou certa resistência inicial, como é comum em crianças pequenas. Ela chegou a dizer para Melissa: "Não fale com meu pai." Apesar disso, Melissa não se incomodou. Pelo contrário, viu isso como uma demonstração de como Ben era importante para a filha e como a relação entre eles era especial. Com o tempo, a paciência e o carinho de Melissa fizeram com que ela e Alyssa criassem um vínculo sólido, que se tornaria essencial para a nova família. Em setembro de 2006, após cerca de 1 ano de namoro, Ben e Melissa se casaram. A cerimônia foi simples, mas repleta de significado. Durante o casamento, Melissa fez questão de incluir Alyssa de uma maneira especial. Ela deu à menina um bracelete com uma inscrição que simbolizava a promessa de amá-la como uma filha. Para Melissa, Alyssa não era apenas a filha de Ben, ela já era parte integral de sua vida. O casal começou a construir sua nova família com sonhos e planos. Eles queriam comprar uma casa própria e ter mais filhos no futuro. Por enquanto, moravam em uma casa alugada com 3 quartos, onde Craig, o irmão adolescente de Melissa, também vivia. Ben, Melissa e Alyssa tinham suas próprias tradições familiares, como noites de jogos e piqueniques nos finais de semana, que reforçavam os laços entre eles. Ben e Melissa compartilhavam o desejo de criar um lar estável e feliz para Alyssa, algo que os motivava todos os dias. A forma como eles se apoiavam e buscavam realizar pequenos sonhos do cotidiano mostrava a força da conexão que tinham. Era uma vida simples, mas plena de amor e companheirismo, onde cada dia parecia trazer novas possibilidades. Apesar da nova fase feliz que Ben vivia ao lado de Melissa e Alyssa, o passado de Ben com sua ex-esposa, Dawn, ainda lançava sombra sobre sua vida. A história entre Ben e Dawn começou anos antes, quando Ben se mudou para Nevada. Na época, ele era jovem, cheio de ambições e esperançoso em relação ao futuro. Dawn era uma mulher decidida, mas com um histórico de relacionamentos tumultuados e uma personalidade intensa. O início do relacionamento foi animador. Ben e Dawn pareciam compartilhar uma conexão especial, e o romance rapidamente evoluiu para um compromisso mais sério. Os dois se casaram e, pouco depois, Alyssa nasceu. Para Ben, a paternidade foi uma transformação. Ele não era apenas um pai presente,
mas um homem que enxergava na filha a razão de todos os seus esforços. Ben fazia questão de participar de cada momento da vida de Alyssa, desde trocas de fraldas até as primeiras palavras. No entanto, o casamento com Dawn não seguiu o mesmo caminho. Embora houvesse momentos felizes, as diferenças entre eles começaram a se acentuar com o tempo. Ben, que valorizava a estabilidade e a comunicação, encontrava em Dawn uma pessoa que preferia evitar confrontos diretos, mas acumulava ressentimentos. Essas diferenças geravam discussões frequentes, inicialmente sobre temas do dia a dia, mas que logo se tornaram mais profundas e amargas. Amigos e familiares dos dois relataram que as brigas se intensificaram à medida que o relacionamento avançava. As discussões, muitas vezes inflamadas, envolviam desde questões financeiras até divergências sobre como criar Alyssa. Ben queria que a filha crescesse em um ambiente estruturado e repleto de apoio, enquanto Dawn parecia cada vez mais distraída, dividida entre as pressões da maternidade e questões pessoais. O casamento chegou a um ponto insustentável. Em 2004, Ben e Dawn decidiram se divorciar. O processo foi conturbado e envolveu várias audiências, especialmente pela disputa pela guarda de Alyssa. Ben acreditava que Alyssa estaria mais segura sob seus cuidados, enquanto Dawn lutava para manter sua presença na vida da filha. Durante o processo, surgiram relatos preocupantes sobre a conduta de Dawn. Testemunhas, incluindo conhecidos e vizinhos, mencionaram casos de negligência, como momentos em que Dawn se ausentava por longos períodos, deixando Alyssa e seus outros 2 filhos, de relacionamentos anteriores, sozinhos. Em um episódio marcante, Alyssa, com apenas 2 anos, foi encontrada andando sozinha por uma estrada próxima à casa de Dawn. Esses relatos pesaram na decisão do juiz, que concedeu a Ben a guarda integral de Alyssa. Dawn manteve o direito de visitas supervisionadas, mas foi obrigada a pagar uma pensão mensal de $200, além de arcar com metade do seguro de saúde da filha. Para Dawn, essa decisão foi devastadora. Ela não apenas perdeu a convivência diária com Alyssa, mas também enfrentou dificuldades financeiras, o que alimentou ainda mais seu rancor em relação a Ben. A relação entre os dois tornou-se quase inexistente, limitada a conversas esporádicas sobre horários de visitas. Dawn raramente conseguia esconder sua frustração. Comentários feitos a amigos próximos revelavam o quanto ela se sentia derrotada. Ver Melissa assumir o papel de mãe na vida de Alyssa só tornava tudo mais difícil. Dawn não conseguia aceitar o fato de que Alyssa chamava Melissa de mãe e parecia genuinamente feliz na nova dinâmica familiar. Essa frustração se transformou em hostilidade. Dawn passou a culpar Ben por tudo que havia dado errado em sua vida, desde questões financeiras até seu isolamento social. Amigos de Ben relatavam que Dawn frequentemente fazia comentários amargos, insinuando que a vida dela seria muito melhor sem ele por perto. Mesmo diante dessa tensão, Ben e Melissa tentavam manter a calma. Ben queria proteger Alyssa desse ambiente negativo e garantir que ela tivesse uma infância tranquila. Ele se esforçava para evitar conflitos diretos com Dawn, mas não era fácil. Em 2007, apenas um ano antes do assassinato de Ben, os dois voltaram ao tribunal para discutir alterações na pensão e nos direitos de visita. A situação era tensa, e o ressentimento de Dawn parecia mais forte do que nunca. Enquanto Ben seguia com sua vida ao lado de Melissa, Dawn parecia cada vez mais presa ao passado. A madrugada de 21 de fevereiro de 2008 começou como tantas outras na casa da família Oxley, localizada em uma vizinhança tranquila no estado de Nevada. Ben, Melissa e Alyssa, de apenas 6 anos, estavam dormindo, enquanto Craig, o irmão adolescente de Melissa, ocupava o quarto ao lado. O silêncio da noite foi interrompido por um evento que mudaria para sempre a vida dessa família. Por volta das 3h30 da manhã, Melissa acordou subitamente. A primeira coisa que notou foi um cheiro forte no ar, algo que ela não reconheceu de imediato, mas que mais tarde seria identificado como pólvora. Inicialmente confusa, ela acreditou que estivesse sonhando, mas quando se virou para o lado, percebeu que algo estava errado. Ben, que dormia ao seu lado, não respondia aos seus chamados. Ao acender a luz do quarto, Melissa viu uma cena aterrorizante. Ben estava imóvel, com sangue espalhado pela cama e pela parte superior do corpo. A imagem paralisou Melissa por um instante, mas ela logo percebeu a gravidade da situação. Alyssa, que estava no quarto ao lado, já tinha acordado e estava no corredor, assustada. Melissa correu até a menina, carregando-a de volta para o quarto, tentando protegê-la da cena horrível que estava no quarto principal. Enquanto fazia isso, Melissa pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência.
A ligação foi marcada por desespero e confusão. Melissa relatava entre soluços que seu marido estava morto, que havia sangue por toda parte e que ela acreditava ter ouvido um barulho antes de acordar. A atendente do serviço de emergência tentou mantê-la calma e pediu que ela ficasse segura enquanto a polícia era enviada ao local. Os primeiros policiais chegaram minutos depois. Ao se aproximarem da casa, notaram que a porta da frente estava aberta, mas não havia sinais de arrombamento. Aparentemente, quem quer que tivesse entrado naquela casa conhecia o local ou sabia como fazê-lo sem levantar suspeitas. A cena dentro da casa era desconcertante. Melissa estava no corredor, com Alice em seus braços, visivelmente abalada. Ela tinha manchas de sangue em suas roupas, mas não apresentava nenhum ferimento. Os policiais conduziram Melissa e Alice para um local seguro antes de começarem a inspecionar os cômodos. No quarto principal, encontraram o corpo de Ben deitado de bruços. Ele havia sido morto por um único tiro na parte de trás da cabeça, disparado enquanto dormia. Não havia sinais de luta ou resistência. Ao redor da cama, as manchas de sangue indicavam que o tiro foi disparado a curta distância, e o local estava em ordem, exceto pelo caos causado pelo próprio disparo. Em outro cômodo, os policiais encontraram Craig, o irmão adolescente de Melissa, ainda dormindo profundamente. Ele só acordou quando os oficiais iluminaram seu rosto com lanternas e pediram que ele levantasse as mãos. Craig parecia confuso e afirmou não ter ouvido nenhum som durante a noite. Alice, embora muito jovem, forneceu um relato que chamou a atenção dos policiais. Ela contou que havia acordado durante a noite e visto uma figura na porta de seu quarto. Era apenas uma silhueta, e ela não conseguiu identificar se era um homem ou uma mulher. Assustada, Alice voltou a deitar e, minutos depois, ouviu o som que parecia ser o de uma porta sendo fechada. Melissa, em seu depoimento inicial, afirmou ter dormido a noite toda ao lado de Ben até o momento em que acordou com um cheiro estranho e percebeu o que havia acontecido. Ela explicou que, ao encontrar Ben sem vida, sua primeira reação foi pegar Alice para protegê-la e ligar para a emergência. Craig, por outro lado, disse que não ouviu nada, o que os investigadores consideraram estranho, dado o som de um disparo de espingarda. Os policiais começaram a formular suas primeiras teorias sobre o que poderia ter acontecido. A ausência de sinais de invasão ou roubo sugeria que o autor do crime conhecia a casa e os moradores. Isso levantou suspeitas sobre Melissa e Craig, que estavam na casa no momento do assassinato. Enquanto isso, na pequena comunidade onde viviam, o caso já gerava grande comoção. Ben era conhecido como um homem dedicado à família, sempre atencioso e prestativo. A brutalidade de sua morte chocava todos que o conheciam. A ideia de que alguém pudesse cometer um crime tão violento dentro de casa, enquanto Ben dormia ao lado de sua esposa e a poucos metros de sua filha, era difícil de compreender. Nos dias seguintes, a investigação começaria a focar nas pessoas mais próximas a Ben. A tranquilidade aparente da cena do crime e a ausência de evidências físicas claras tornaram o caso ainda mais enigmático. Nas primeiras horas após o crime, a polícia de Nevada começou a montar o quebra-cabeça em torno da morte de Ben Oxley. Com poucas pistas disponíveis, os investigadores voltaram sua atenção para os depoimentos das pessoas que estavam na casa: Melissa, Craig e Alice. Além disso, o histórico de Ben com sua ex-esposa, Dawn, foi rapidamente incluído na linha de investigação, especialmente devido aos conflitos públicos que os dois tiveram no passado. Melissa foi a primeira a ser interrogada. Seu estado de choque era evidente, e ela repetiu os mesmos detalhes que havia relatado na ligação para o serviço de emergência. Segundo ela, a noite havia sido normal até o momento em que acordou com um cheiro forte no quarto. Ela afirmou que não viu ou ouviu ninguém entrando ou saindo da casa e que sua única preocupação ao perceber o que havia acontecido foi proteger Alice. Melissa também mencionou que não conseguia imaginar quem poderia ter motivos para matar Ben. Os policiais notaram que, apesar de estar coberta de sangue, Melissa não tinha vestígios de pólvora nas mãos, o que inicialmente enfraquecia a teoria de que ela tivesse disparado a arma. Ainda assim, sua proximidade com a cena do crime e o fato de estar na cama ao lado de Ben a mantinham sob suspeita. Craig, o irmão adolescente de Melissa, também foi interrogado. Ele disse que havia ido para a cama cedo e que não ouviu nada durante a noite, nem mesmo o som do disparo que tirou a vida de Ben. Essa afirmação deixou os investigadores intrigados, já que o som de uma espingarda dentro de uma casa normalmente seria alto o suficiente para acordar qualquer um. Além disso, no quarto de Craig, os policiais encontraram cartuchos de espingarda e equipamentos de caça, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Com base nesses primeiros depoimentos,
os investigadores começaram a formar suas teorias iniciais. A ausência de sinais de arrombamento sugeria que o assassino tinha acesso à casa ou sabia como entrar sem ser notado. Isso reduzia a lista de suspeitos para pessoas próximas à família. Melissa e Craig permaneceram no centro das atenções, mas a polícia também começou a considerar outras possibilidades. Uma dessas possibilidades envolvia Dawn, a ex-esposa de Ben. O histórico de conflitos entre os dois, especialmente relacionados à guarda de Alyssa, era conhecido pela polícia e pela comunidade. Dawn foi chamada para prestar depoimento, e sua reação gerou desconfiança nos investigadores. Ela parecia nervosa e insistiu que não tinha motivos para prejudicar Ben, apesar de admitir que os dois tinham um relacionamento complicado. Dawn afirmou que estava em casa na noite do crime, assistindo a filmes com seu namorado, James Matlean. A polícia verificou o álibi de Dawn, mas alguns detalhes começaram a levantar dúvidas. James confirmou a história, mas a investigação posterior revelou que ele havia saído de casa naquela noite. Imagens de câmeras de segurança de uma loja de conveniência mostraram James comprando cigarros por volta da 1h30 da manhã, apenas algumas horas antes do crime. Essa informação colocava em xeque o álibi que ele e Dawn apresentaram, mas ainda não era o suficiente para ligá-los diretamente ao assassinato de Ben. Além disso, os investigadores descobriram um detalhe importante sobre Ben. Ele havia contratado uma apólice de seguro de vida poucos meses antes de sua morte, no valor de $400 mil. Melissa era a única beneficiária. Embora ela não tivesse solicitado o pagamento da apólice, o fato de ela ser a indicada reforçava uma possível motivação financeira. Enquanto isso, as evidências físicas coletadas no local não ajudavam a esclarecer o caso. Não havia impressões digitais ou resíduos de pólvora que ligassem diretamente qualquer suspeito ao crime. A arma do assassinato, uma espingarda, ainda não havia sido encontrada, o que limitava as possibilidades de análise balística. Com poucas respostas e muitas perguntas, a polícia começou a intensificar a vigilância sobre Dawn e James. Ao mesmo tempo, os investigadores mantinham Melissa e Craig sob observação, na esperança de que novos detalhes surgissem. Apesar de toda a tensão, os dias iniciais da investigação não forneceram nenhuma evidência concreta que apontasse diretamente para um culpado. O caso, que parecia simples no início, começava a se mostrar mais complexo, exigindo que os detetives explorassem todas as conexões, desde as mais óbvias até as mais improváveis. Cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser a chave para desvendar quem havia tirado a vida de Ben Oxley naquela noite trágica. Conforme as investigações progrediam, o nome de James Matlean começou a ganhar destaque nos relatórios da polícia. James, namorado de Dawn, era inicialmente visto como uma figura secundária, alguém que estava ali para apoiar o álibi de sua parceira. No entanto, as incoerências em suas declarações e seu comportamento inquieto despertaram o interesse dos investigadores. A polícia intensificou a vigilância sobre Dawn e James, observando suas atividades e buscando algo que pudesse ligá-los diretamente ao crime. Esse esforço começou a dar frutos. Embora Dawn mantivesse uma postura defensiva e procurasse evitar detalhes incriminatórios, James começou a demonstrar sinais de tensão. Ele evitava conversas prolongadas com os detetives e, em várias ocasiões, mostrou-se visivelmente desconfortável ao ser questionado. Nos meses seguintes, James foi detido diversas vezes por pequenos delitos, como dirigir embriagado e roubo em lojas. A polícia aproveitou essas oportunidades para interrogá-lo novamente, cada vez tentando mais obter informações sobre seu envolvimento no crime. Durante essas sessões, James manteve sua postura inicial de negação, mas as inconsistências em suas respostas começaram a se acumular. Paralelamente, familiares de Dawn começaram a colaborar com os investigadores, fornecendo informações cruciais. Devin, o filho mais velho de Dawn, revelou aos detetives que havia escutado conversas entre sua mãe e James antes do crime. Ele afirmou que os dois discutiam formas de se livrar de Ben, algo que na época ele interpretou como exagero ou brincadeira. Porém, após o assassinato, Devin percebeu que aquelas conversas poderiam ter sido um prelúdio para o que realmente aconteceu. Enquanto isso, outras evidências começaram a surgir. Uma espingarda foi localizada na propriedade onde Dawn e James viviam, e a análise balística confirmou que aquela era a arma usada no assassinato de Ben. Essa descoberta foi um ponto de virada no caso. Agora, a polícia tinha um elo físico entre James e o crime. Ao mesmo tempo, o comportamento de Dawn tornou-se mais errático. Em um momento de embriaguez, ela entrou em contato com a polícia, insinuando que sabia mais do que havia revelado. Esse episódio aumentou ainda mais a pressão sobre James, que
que parecia cada vez mais isolado enquanto Dawn tentava proteger a si mesma. Confrontado com as evidências crescentes e ciente de que Dawn poderia traí-lo para salvar a própria pele, James finalmente cedeu. Ele confessou ter participado do assassinato de Ben Oxley, mas alegou que agiu sob influência de Dawn. Segundo James, foi ela quem planejou o crime, forneceu informações sobre a casa de Ben e o convenceu de que essa era a única maneira de resolver seus problemas com o ex-marido. Em novembro de 2009, após meses de investigação intensa, a polícia finalmente reuniu provas suficientes para prender James Matlean e Dawn. O cerco sobre os dois havia sido estreitado a partir de depoimentos, vigilância e a descoberta da arma do crime. As evidências conectavam James diretamente ao assassinato de Ben Oxley, e seu comportamento evasivo durante os interrogatórios apenas reforçava suspeitas. Dawn foi detida junto com James, mas sua prisão tinha um propósito estratégico. A polícia acreditava que, pressionada, ela cederia e revelaria mais informações. Em interrogatórios anteriores, Dawn já havia mostrado sinais de nervosismo e até admitido, em um momento de embriaguez, que James poderia ter cometido o crime. Agora, diante da possibilidade de enfrentar acusações graves, ela fez um movimento decisivo. Aceitou cooperar com os promotores em troca de imunidade. Esse acordo, embora polêmico, foi visto como uma forma de garantir que James fosse condenado. Dawn concordou em fornecer detalhes sobre o planejamento e execução do assassinato, colocando James como a principal figura responsável. Segundo Dawn, ela nunca quis que Ben fosse morto, mas admitiu que alimentou a ideia de que ele era o responsável por todas as dificuldades em sua vida. Em suas palavras, James teria interpretado essas reclamações como um pedido implícito para acabar com a vida de Ben. A confissão de James confirmou boa parte do relato de Dawn, mas também trouxe à tona o papel dela como mentora do crime. Ele afirmou que foi Dawn quem traçou o plano, forneceu informações sobre a casa de Ben e o incentivou a agir. Segundo James, ela lhe entregou um desenho com a planta da casa e indicou o local onde Ben dormia. Durante a execução do plano, Dawn acompanhou até a casa, mas ficou do lado de fora enquanto James entrava e cometia o crime. Em março de 2012, James Matlean foi levado a julgamento. Enfrentando acusações de assassinato em primeiro grau, ele decidiu se declarar culpado para evitar a pena de morte, que era uma possibilidade no estado de Nevada. James foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, ele expressou arrependimento por suas ações, mas reiterou que sua motivação principal foi a influência de Dawn. O acordo de imunidade que Dawn recebeu gerou indignação na comunidade e na família de Ben. Muitos acreditavam que ela deveria ter sido julgada junto com James, já que sua participação foi essencial para que o crime acontecesse. No entanto, os promotores justificaram o acordo como a única maneira de garantir que James fosse condenado, dado que boa parte das evidências contra ele dependia das informações fornecidas por Dawn. Mesmo com a imunidade no caso de assassinato, Dawn não escapou completamente da justiça. Pouco depois do julgamento de James, ela foi condenada a uma pena de 90 meses de prisão por um caso separado de tráfico de drogas, no qual usou sua filha adolescente como motorista para transportar entorpecentes. Essa sentença trouxe um pouco de alívio para a família de Ben, mas o fato de ela nunca ter enfrentado acusações pelo assassinato continuava a ser uma ferida aberta. Após a conclusão do julgamento, Alyssa foi adotada formalmente por Melissa, que se tornou sua mãe legal. Apesar de todo o trauma, Melissa e Alyssa buscaram reconstruir suas vidas e honrar a memória de Ben. A condenação de James marcou o fim de uma longa busca por justiça, mas para muitos, o sentimento de que Dawn escapou das consequências reais do crime permanece. A condenação de James Matlean trouxe algum senso de justiça para a família de Ben Oxley, mas os verdadeiros desafios para Melissa e Alyssa começaram após o encerramento do caso. A morte de Ben deixou um vazio impossível de preencher, e as cicatrizes emocionais causadas pela violência que abalou suas vidas exigiram força e resiliência. Melissa assumiu o papel de mãe de Alyssa com dedicação total. Embora já tivesse um vínculo forte com a enteada, a oficialização da adoção trouxe segurança e estabilidade para ambas. Elas reconstruíram a vida juntas, primeiro na casa onde moravam com Ben e, mais tarde, em um novo lar, onde buscaram criar um ambiente livre do peso do passado.